Tenho duas. Pode, lança. Você estava falando do Wolverine e tal, e a gente percebe que no Brasil não tem muito filme assim, com ficção científica. Pode ser até meio ridículo, porque você falou da questão do apoio, que não tem muita grana, e esses filmes são muito caros. Você acha que é só por causa disso que não sai filme de ficção científica aqui? E outra coisa, a gente estava conversando aqui a respeito do preparador corporal, então do preparador de atores. Que geralmente tem dentro de alguns filmes, como a Fátima Toledo, que preparou Cidade de Deus, foi, e alguns outros. O que você acha disso? Tá, falando da primeira pergunta, eu acho que basicamente é por causa de grana mesmo, porque 30 segundos daquilo custam. Bom, a gente vê a história como chama? Pixar, né? É muito interessante como eles começaram. Vocês já viram? Esse é um documentário que passa toda hora, e uma vez eu vi na TV Cultura. Eram 4 caras no início. O George Lucas, aquele menino trabalhou na Apple. Menino, já pouca inteligência ele. E mais um dos principais desenhistas da Disney. E uma 4ª pessoa que eu não me lembro. Sei que eles se reuniram e falaram, vamos começar aqui um negócio. Mas os computadores que eles trabalhavam na época, aquelas coisas enormes, são geladeiras assim, não, cara. Eles foram inventando uma tecnologia, eles e todas as pessoas que já naquela época ambicionavam trabalhar com esse tipo de coisa, que não existia. Isso custa muito caro. Eles disseram que a Pixar passou a dar dinheiro depois de 10, 12 anos de existência, já tendo feito filmes como aquele do bonequinho lá que... Ai, gente, o bonequinho tinha um capacete, o outro era um cowboy. Então, Toy Story, E só depois de Toy Story eles fizeram dinheiro. Eles fizeram milhões de filmes antes. Eles já tinham ganhado o Oscar antes. Por quê? Porque os custos são enormes. E é mesmo, assim, você vê em publicidade, você quer dar um efeito qualquer, aquilo custa uma grana louca, mas as pessoas em publicidade não economizam. Ou seja, no Brasil a gente tem profissionais, eu acredito que tem com certeza profissionais extremamente competentes. Eu tenho vários amigos que voltam e meia vão para lá e voltam. Vão para lá e voltam e fazem trabalhos com eles, voltam para trabalhar aqui. Mas a gente não tem dinheiro. A gente tem que juntar todo o dinheiro da Petrobras para fazer um Wolverine. Aí acabou, ninguém mais faz cinema naquele ano. Então a gente não quer isso. Mas é basicamente por uma questão de grana. Talento no Brasil a gente tem. A sua segunda pergunta, você quer saber se eu acho importante ou se... Eu acho fundamental. Eu não acho que é uma frescura, não. É muito bom. Mas você tem que tomar cuidado, né? Porque você pode cair na mole de alguém que vê uma coisa, pensa no teu personagem de uma maneira extremamente diferente do que você. Eu acho que esse preparador ele tem que ser uma pessoa que te abre caminhos, portas, janelas, e você decide por onde ir, né? Mas é muito bom, porque muitas vezes você está no set, eu vou gravar, porque, por exemplo, novela, eu falo assim, puxa vida, puta merda. Novela, a gente espera a novela inteira, eu tenho uma cena para gravar, é hoje, essa é a minha cena. E vocês estão aí, porque não sei o que, a cor de rosa da parede não tá boa. E ele reclama, e com razão. Porque é isso mesmo, a gente espera uma novela inteira e faz uma cena, aquela é a cena da nossa novela. E se você não está atento, se você está disperso, tudo te dispersa, tudo te leva para fora, né? É legal ter alguém que fala, olha, lembra? A gente pensou, você já se conecta com coisas mais automaticamente. É interessante. Aí eu acho que a técnica é importante, né? Como eu falei que o ator não tem necessariamente que fazer escola, eu acho que é muito importante que o ator pode se dar ao luxo de fazer uma escola de interpretação, de artes dramáticas. Existem escolas incríveis, mas eu não acho fundamental. Mas com o tempo se aprende essa coisa de vai e volta mesmo. E a gente poderia inclusive ter mais profissionais nessa área, assim, que trabalhassem com preparação de ator, etc. Eu acho ótimo. Eu fiz esse monólogo da Denise Óculos, a gente ficou 2 anos e meio ensaiando. E era uma coisa muito divertida, assim, a Denise foi na minha vida uma coisa incrível. Mas a Denise não é um preparador, né? Aqui a Denise também, ela me dizia, ela falava, ai meu Deus, eu não sei dirigir. Então eu ia fazendo.
Eu ia exaustivamente fazendo coisas e fazendo coisas. Isso é bom! Aí eu estava morta, eu queria bater, né? Não tem mais nada para te oferecer. Mas isso é bom, não vou perder isso. E foi um dos melhores processos criativos que eu já passei na minha vida. Foi muito interessante. Não, eu nunca trabalhei com ninguém. Eu já fiz algumas coisas com a Rosane Goffman, que também é atriz, que é uma atriz que tem um humor incrível, que faz comédia muito bem. A gente chegou já a trabalhar algumas coisas no início de novela juntas, mas nunca para um longa, por exemplo.